Aí, gente boa, tudo bem? E hoje nós estamos aqui, conforme prometido, com o professor Fábio Lopes. O professor, ele é biólogo especialista aí em saúde pública e vai estar com a gente falando aí do coronavírus aí. Então, quero que você venha comigo. Então, gente, eu estou aqui hoje para conversar com o meu amigo, o professor Fábio Lopes, que ele é biólogo e a gente trouxe especialmente hoje para a gente falar do coronavírus. Eu queria primeiro agradecer a vinda do professor aqui. Obrigado, professor, por você ter vindo. E aí, então, vamos começar já falando sobre o que é o Covid-19, professor. Fica à vontade. Então, os vírus são organismos bastante simples, que são constituídos por uma membrana e um material genético dentro. Geralmente esse material genético ou é um RNA ou um DNA, nunca os dois. Então, todo vírus é intracelular obrigatório. Fora da célula, ele não tem vida. O coronavírus é uma família de vírus já conhecida em meados do século XX, desde 1950 já se conhece o coronavírus. A gente já teve dois eventos grandes na humanidade de coronavírus, que foi o SARS em 2002 e o MERS em 2012. Agora, com o SARS-CoV-2, em 2019, a gente está tendo essa pandemia. Vamos falar um pouquinho do confinamento das pessoas e dessa falta de produção. E o que tem isso impactado economicamente, tanto na nossa cidade quanto no estado? Aí a gente tem visto essa política parando as coisas. O que o senhor tem visto aí ultimamente falando sobre isso? Bom, assunto complexo, né? Em relação à questão econômica, eu acho que está sendo devastador. Primeiro porque o nosso país não está testando quase nada. E o melhor resultado que nós teríamos seria testar e isolar. Só que os testes, eles têm problema. Existe nas doenças infecto-contagiosas uma coisa que se chama de janela imunológica. Então, se eu testar no período de incubação, eu vou dar negativo, mas eu já vou estar com o vírus. Então, o ideal seria testar as pessoas várias vezes e isolar aqueles que porventura tivessem num período de transmissibilidade, num período de viremia, aquele período de tosse e de febre. E a gente está testando muito pouco. Então, em relação à economia, isso vai ser devastador, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar nessa quarentena que tem prejudicado bastante economicamente. Não é o que todos os países estão fazendo. Tem países que não estão fazendo quarentena, tem países que estão fazendo totalmente. Eu acho que nesse momento a gente está fazendo mais a quarentena porque não sabe muito bem o que fazer. E agora aquela pergunta polêmica. O senhor acha que realmente é necessário a gente parar para evitar danos maiores? Olha, eu acho que a gente está parando porque não tem os testes. O ideal seria testar e só isolar quem realmente tem risco e aquele que já teve o vírus, que tem o que se chama de imunidade homóloga duradoura, pode produzir, pode trabalhar, pode circular normalmente. Agora, ambientalmente, a gente tem visto que o impacto também tem sido positivo, porque a gente tem tido menos deslocamento, menos extração, menos produção, só que no mundo globalizado isso realmente vai dificultar. Sim, e a gente estava vendo algumas reportagens falando que 50% aí da poluição de Nova York foi apagado por conta disso. Foi uma reportagem que eu estava até lendo antes. E além disso, a China, né, fizeram uma pesquisa de 337 cidades que diminuiu a poluição. Isso realmente é um efeito benéfico ambientalmente falando. Sim. Porém, a gente não pode descartar que a economia está inteiramente ligada a isso. Ele é benéfico e pontual, né? Porque assim, no momento em que as pessoas estiverem liberadas, os países vão querer recuperar essa questão econômica. E aí a produção vai ser em massa. Eu acho que é difícil que a gente volte para trás e tente viver de uma outra forma, mas é bacana como reflexão. Sim, sim. E assim, pensando ambientalmente, que é até o tema do nosso canal aqui, o que o senhor acha que, além da gente ter falado que vai voltar a indústria quando voltar ou quando a produção continuar, vai duplicar porque precisa recuperar economicamente, o senhor acha que vai ter muitos danos devastadores depois disso? Olha, eu acho que basicamente o que o mundo tem que aprender é não ter mais esse tipo de mercado, chamados de mercados molhados. Os mercados tem no Oriente e tem na África, que são aqueles locais onde animais silvestres são misturados com animais de companhia, cães e gatos, são todos vendidos vivos e manipulados vivos, que o grande problema é esse, é você ter o animal vivo, porque o vírus ele só tem vida numa outra vida, ele precisa entrar numa célula para se replicar. Então, quando você tem aqueles mercados com morcego, com macaco, com réptil, com ave, tudo misturado, gaiola em cima de gaiola, e aí você mata esses animais ali naquele momento. Você tem sangue, tem pus, tem exudato, tem tudo misturado. Isso é muito
perigoso. Então esse efeito ele tem que diminuir, a gente tem que aprender a viver num mundo onde não tem esse tipo de mercado, isso tem que regular, porque a China tem um outro código de posturas e um outro código sanitário diferente dos outros países. Exatamente, a gente tem visto assim, muito exemplo da China, mas e no Brasil? O que o senhor pensa a respeito do Brasil? Porque está crescendo, mas porém nos últimos dados que a gente pegou agora na internet, não divulgaram praticamente nada de recuperação do coronavírus. Divulgaram as mortes, divulgaram a quantidade de pessoas infectadas, mas não divulgaram a recuperação. Como o senhor acredita nisso? Existe essa recuperação? Porque existe essa recuperação. Como que o senhor está vendo isso? Bom, existe porque assim, todos os números são subnotificados. Os números de pessoas doentes são subnotificados. A gente pode pegar o que a gente tem de número hoje e multiplicar por 20 ou por 30. Porque existe um sistema nacional chamado de SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos. Nesse sistema, todo médico e enfermeiro é obrigado a notificar aqueles que apresentam sinais e sintomas. Entretanto, a gente tem de 80% a 90% de assintomáticos ou de oligossintomáticos, que é aqueles que não foram ao médico porque os sintomas são muito brandos, é uma febrícula, é um mal-estar. Então a gente pode multiplicar isso por 20 ou por 30. Entretanto, eu acho que a recuperação tem sido boa. Eu acredito na hidroxicloroquina como uma das medidas, assim como estão falando da ivermectina, que é um eumíntico, que também está ajudando, no plasma, que também vai ajudar. Então acho que é um grande momento para a humanidade, para a gente descobrir medicações que já existem e podem ser aplicadas e uma vacina a toque de caixa. Uma vacina para ela entrar no mercado é mais ou menos 10 anos. A previsão é que se faça uma vacina, tem 5 frentes de trabalho, 3 americanas e 2 chinesas, que em 1 ano e meio a gente tem uma vacina para o coronavírus. Tá, ô professor, e assim, como que a gente se previne? Ficar em casa realmente resolve a prevenção? O que o senhor acha disso? Eu acho que não é o ideal que a gente parasse tudo, né? Nós estamos parando tudo porque a gente não tem teste. Para mim isso é muito claro. Porque o poder de disseminação do vírus é devastador. Veja, um vírus conseguiu vir de um país para o outro, passar de uma cidade para outra. Ele não vai conseguir entrar em casa? Ele vai vir no sapato, ele vai vir na mão, na maçaneta. Eu já fiz vários trabalhos, como todo professor, em maçanetas de banheiro, em válvula hidra, e você tem de tudo ali. Então eu acho que o que as pessoas têm que pensar, primeiro, o protocolo da máscara antes não se usava, agora usa-se a máscara porque a gente tem muito assintomático. Então, utilização de máscaras, desinfecção de superfícies, o álcool 70 ele funciona mais do que o 92%, porque você precisa ter um pouco de água no álcool para ele aderir à membrana do vírus. Sim, então, máscara, desinfecção de superfícies, etiqueta respiratória, tossiu, cobre com a manga da camisa, né, nunca, e esse distanciamento social de aproximadamente 2 metros. Embora os dados tenham mostrado que às vezes em 4 metros você tem como se fosse uma sopa de vapores e o vírus pode estar presente. Numa gotícula você pode ter milhares de partículas de vírus ao mesmo tempo. E se ela tiver a oportunidade de atingir principalmente mucosa, né, olho, nariz e boca, ele vai entrar. Então, mão é veículo, porta de entrada, boca, nariz e olhos. Maravilha. Professor, foi esclarecedor aqui o assunto, o senhor deu uma ênfase bem legal. Agora sim, o que é que realmente a gente precisa saber sobre o coronavírus, na sua opinião? O que a população realmente precisa saber? O coronavírus é isso. Bem, sabemos que grande parte da população vai ter o coronavírus e provavelmente nem vai sentir. Eu falo isso porque eu tenho experiência de 25 anos trabalhando com doenças infecto-contagiosas, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e a gente sabe que a maioria das pessoas tem a doença, passa por um período que nem vai perceber que está doente, tem uma febrícula e melhora. Então a gente sabe que de 80% a 90% vai ser isso. Aqueles 10% vão precisar de algum tipo de atendimento médio. E desses 10%, metade, 5%, vão precisar de um atendimento, de um suporte, porque a doença vai agravar. Então a doença tem 2 períodos. O primeiro da infecção viral e o segundo, quando ele infecta a parte superior, o aparelho respiratório superior, muito desse material que fica aqui, de pus, de sangue, de muco, ele desce para o pulmão. E aí pode ter uma infecção bacteriana, isso é mais grave, ainda está se estudando qual é a farmacodinâmica desses medicamentos que as pessoas estão tomando, é tratamento de suporte, mas a gente tem que entender que até onde a ciência sabe, teve a doença infecto-contagiosa, não vai ter mais,
tá? Então está imune para o resto da vida, que a maioria vai passar por isso bem e que existe um grupo de risco, que são aqueles acima de 60 anos e aqueles que têm comorbidade. Quais são essas comorbidades descompensadas? Hipertensão, cardiopatias, diabetes, se a pessoa foi transplantada e se ela fez algum tratamento de químio, rádio ou com corticoide, isso baixa a imunidade. E algumas doenças que vão inibir o sistema imune. Fora isso, a maioria vai passar bem pela doença. Poucos casos vão ser aqueles que vão precisar de suporte médico. Então que a gente seja otimista, faça a nossa parte. Se nesse momento a ordem é o isolamento, vamos fazer o isolamento da menor maneira que a gente puder, higienizar as mãos. Água e sabão é melhor que álcool em gel. Álcool em gel é só para ambiente onde você não tem água e sabão. Sim, fica uma dúvida a respeito disso, porque todo mundo está espalhando álcool em gel e preocupado e está tendo essa escassez do álcool em gel. E o sabão e a água funcionam também perfeitamente. Perfeito, né? Porque a membrana do vírus é uma membrana lipoproteica. Ela é feita de gordura e de proteína. O que acontece quando a gente joga sabão na gordura? Ela dissolve. Então, dissolve a camada, o material genético sai fora dessa camada e não tem mais proteção. Então, o sabão é extremamente eficiente para esse tipo de coisa. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho, quem tiver dúvidas a respeito do assunto, como procurar, onde saber, procura o médico, não procura, qual o sintoma, o senhor pode falar um pouquinho para a gente? Bem, eu acho que as prefeituras e as secretarias de saúde, elas estão bem preparadas, principalmente no estado de São Paulo. Qualquer pessoa que ligue numa secretaria de saúde, numa prefeitura, vai ter as informações, a gente tem um buscador do Google que dá todas as informações. Entretanto, é bom deixar claro o seguinte, nesse momento, se a pessoa teve febre por 48 horas, que não baixa, nem com paracetamol, nem com dipirona, e teve alguma dificuldade respiratória, um desconforto respiratório, procurar o médico. Fora isso, tive febre, tive uma mialgia, que é uma dor muscular, alguma cefaleia, algum mal-estar, e consigo passar bem por isso, não é nada demais, como uma gripe ou um resfriado, permaneço em casa isolado para proteger os meus. Então vou separar meu celular, minha roupa de cama, botar num cômodo, porque nesse momento os casos que não são graves, se todo mundo for para o hospital, vai haver ampla transmissão no ambiente hospitalar, que é o que a gente não precisa. Então só ir ao médico nesses dois casos, febre por 48 horas que não baixa, ou alguma dificuldade respiratória. Agora, lógico, aqueles que já fazem tratamento de diabetes, hipertensão, cardiopatia, continuar o seu tratamento, não abandonar de maneira nenhuma e não fazer automedicação. Nós não temos nenhuma medida profilática, não adianta a pessoa falar, vou tomar hidroxicloroquina, vou tomar qualquer medicamento sem uma indicação médica. Um profissional não dá conta desse assunto. A gente tem pneumologistas, virologistas, epidemiologistas, sanitaristas, biólogos, ecólogos, economistas, todos olhando para esse mesmo foco que é o Covid-19. Estamos conhecendo o vírus. A gente conhece o que é um vírus, mas estamos conhecendo esse vírus. E eu acho que virá uma segunda onda, essa é a minha opinião, eu acho que virá uma segunda onda, quando esfriar nós vamos ter de novo uma subida, sobe de novo, porque a China já está com uma segunda onda. O que acontece é que nós tivemos 7 bilhões de pessoas suscetíveis a esse vírus. Esse vírus foi um salto interespécie, ele estava em animais e ele conseguiu pular para a espécie humana. Então nós nunca tivemos contato com esse SARS-CoV-2. O que vai acontecer? Vai virar um vírus sazonal. Ele vai infectar a maioria da população e ano que vem provavelmente nós vamos ter de novo, só que em proporções muito menores. Por quê? Perfeito. E a gente tem vários Hs, né? Esse H é o nome das proteínas que envolvem o vírus. A gente tem vários H3N5, H7N1, como a gente tem vários rinovírus, adenovírus, outros vírus influenza, influenza A, influenza B. Então o coronavírus, eu acho que ele veio para ficar, ele já está em transmissão sustentada, ele consegue passar de humano para humano, que isso é muito importante a gente saber, e virão outras ondas, só que a gente vai estar mais preparado com uma medicação, um protocolo médico para isso, os médicos estão se esforçando para isso, e talvez, quem sabe, uma vacina. Maravilha. Obrigado, professor, novamente.